face. Amém. Podem se sentar. Vamos fazer mais uma oração, mas meu irmão voluntário possa consagrar mais uma vez o culto nessa noite. Estamos diante de Ti, Senhor, para Senhor Jesus, os nossos ouvidos a Ti. Ó Pai, que as nossas orações cheguem a Teus ouvidos, Senhor, e que o Senhor nos abençoe constantemente todos os dias. Que o Senhor esteja neste lugar, Pai, para ouvir aquilo que nós temos para nos dizer, para ouvir aquilo, Senhor Jesus, que nós precisamos dizer, porque nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos dizer ao Senhor que o Senhor esteja conosco nesse momento. Ouça, Senhor, os nossos clamores e atenda, Senhor Jesus, as nossas orações. E te agradeço. Amém. Glória a Deus. Eu convido a igreja a abrir suas Bíblias no livro de Salmo. Salmo 73, versículos do 25 ao 26. Amém? Eu vou ler, tá, irmãos? Esse salmo, ele é um salmo um pouco triste no começo, né? O salmista, ele estava em crise existencial, porque ele começa a olhar a vida natural. Ele constata na análise humana dele que os ímpios prosperam mais do que as pessoas de Deus. A ponto dele dizer que o ímpio nem na morte sente dor. Mas conforme os irmãos, quando tiver o tempo, leem o salmo, no versículo 25, antes do versículo 25 ele diz: mas quando eu entrei no templo, ele cita o Salmo 25 e 26, que é um salmo maravilhoso para nós essa noite. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Amém? Louvado seja Deus. Convido os irmãos a colocarem de pé. Vamos louvar o hino Tudo Entregarei. Que nós possamos entregar o nosso coração no Senhor nessa noite. Louvá-lo e agradecê-lo. Resoluto, mas
importa para ti, Senhor. A tua presença é o meu prazer, Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. E que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim. Diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. Do Santo dos Santos, a fumaça esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. É o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. E que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim. E que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas
Basicamente cantar o Salmo 73, versículo 25, que nós acabamos de ler. Aleluia, Senhor. Eu abro mão de tudo contigo. Eu abro mão da minha própria vida, Jesus. A quem tenho eu no céu além de ti? Na terra quem eu queira mais a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti. Construirei no cume do monte um altar. E o sacrifício sou e o sacrifício sou Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades. Abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. A quem tenho eu no céu além de ti? E não há na terra quem eu queira mais pra ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti. Construirei no cume do monte um altar. E o sacrifício sou e o sacrifício sou Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos
Israel, agradeça a Deus louvores e consagre o Senhor. Pai Celestial, obrigado, Senhor, por esse tempo de louvor, que podemos, ó Pai, te louvar em espírito de verdade, Senhor. Eu te peço, ó Pai, pela vida de cada um que está aqui presente, ó Pai. Também te peço por cada vida, ó Pai, das crianças, ó Pai, da irmã Beatriz, que o Senhor a capacite para poder trazer instruções, ó Pai, e aproximá-los cada vez mais de Jesus. Eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Segundo pastor, novamente aqui, graça e paz para todos. Amém? Amém. Que alegria poder louvar o Senhor, né? Amém. Saber que esse culto é oferecido para Ele e para a glória dEle. Estamos aqui confiantes que Ele está ouvindo nossas orações, recebendo os louvores que partem do coração da igreja que Ele resgatou. Amém. É muito feliz, né? Estamos aqui, né, gente? Glórias a Deus. E nós vamos estar orando nesse momento, porque, pensa, igreja, a gente vê a Bíblia, assim, a gente vê que a igreja, na Bíblia, que foi plantada por quem foi pastoreado por Jesus, a igreja era uma igreja missionária. Ela não guardava só para ela essa bênção de pertencermos a Jesus, não. Ela investia em missões. Temos um grande exemplo que é a igreja de Antioquia, né? Então, gente, nós estamos em campanha de missões, né? Todos os batistas, o Brasil todo, encontram-se em campanhas. Então, nós estamos sempre em campanhas de missões, em especial, missões estaduais. Você ama o nosso estado? É um estado muito especial, São Paulo, né? 642 municípios. Mas, irmãos, é incrível como que tanto desenvolvimento que nosso estado tem, graças a Deus, até comparativamente com alguns outros, mas que existem vazios do Evangelho, onde o genuíno Evangelho do Senhor ainda não chegou. Gente, pois o nosso estado, segundo as informações que nós temos da nossa Junta de Missões Nacionais, São Paulo é o terceiro município de todo o nosso do estado, de todo o nosso Brasil, que precisa de igrejas, realmente igrejas assim que trazem também a palavra do Senhor, né? Então, é muito importante estarmos orando. Então, tem vários missionários na nossa convenção, batistas do estado de São Paulo, espalhados assim, e vamos orar por eles nesse momento. Estão revitalizando igrejas, estão plantando outras. E eu peço, gente, vamos pedir, gente, vamos clamar ao Senhor. Eu sempre peço que a igreja ore, porque quem é enviado para o campo, ele deixa a família, né, deixa várias coisas, né? É um chamado. E muitas vezes no campo missionário ele sofre pressões do adversário, o adversário não está nada satisfeito que uma igreja seja plantada. Então, vamos orar agora para que Deus possa fortalecer alguém. Amém? Olha, eu tenho fé, você também tem fé também? Alguém vai ser fortalecido, Deus sabe todas as coisas, e de repente alguém vai estar assim se quebrantando, sendo aquecido pela presença do Senhor, para poder prosseguir em sua missão. Amém? Você me acompanha nessa oração? Oremos então nesse momento. Ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, Senhor presente, Criador dos céus e da terra, amor da nossa vida, Senhor. É tão bom estarmos juntos em culto, Senhor, porque o Senhor, como Pai, o Senhor nos convoca como família de Deus para estarmos te cultuando, reunidos na Tua presença. E Deus querido, nós oramos nesse momento por aqueles que o Senhor enviou, que estão por um ato de obediência, um chamado do Senhor para ir a um determinado campo missionário, a fim de plantar uma igreja. Muitas vezes está somente ele, a esposa e a família, estão lá, Senhor, evangelizando, oferecendo os estudos bíblicos, buscando pregar a Tua palavra. Ó Pai, se porventura algum deles, Senhor, estiver agora triste, agonizando, Senhor, ó Deus, que o Senhor visite ele nesse momento, mediante a oração dessa igreja agora, Senhor. Pai, que o Senhor aqueça o coração do Teu servo, da Tua serva. Pai, nós não sabemos quem é, mas Tu, Senhor, sabes.
E nós sustentamos os missionários também pelas nossas orações, Senhor. Pedimos, Pai, envia obreiros, mais obreiros, Senhor. E nós aqui oramos também pela plantação, pela Jesus Transforma, que vai ter agora, Senhor, em breve, na cidade de São Luís do Paraitinga, Senhor. Obrigado, que o Senhor abençoe, Senhor, o projeto, todos os missionários que lá estão se deslocando, vários irmãos nossos de diversas igrejas batistas, Senhor, até mesmo do Brasil, se deslocando lá para poderem evangelizar a cidade, Senhor, plantar mais uma igreja do Teu reino lá, Senhor. Pai, que o Senhor abençoe poderosamente também esse projeto, que faz parte aqui dos batistas do Vale, mas somos todos unidos no mesmo propósito, Senhor. Missões estaduais, Senhor. Pai, abençoa poderosamente. E vamos agora, Senhor, ouvir a Tua palavra, Senhor. Ó, Senhor, que o pregador diminua e que Tu cresças, Pai. E que a palavra, purinha palavra, Senhor, possa estar não somente estando em nossas mentes, mas indo para o nosso coração, Senhor. Alimenta as Tuas ovelhas presentes, alimenta o Teu povo, Senhor. Porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Pai, pedimos a Ti que Tu ajudes as Tuas ovelhas a estarem atentas, Paizinho, à voz do Teu Santo Espírito. E oramos em nome de Jesus. Amém. E amém. Irmãos, nós, semana passada, nós conversamos sobre um tema. Pensa um tema assim, daqueles assim, pastor, se o senhor pregar, vai esvaziar a igreja, né? Não tem como eu ter que pregar a palavra, não é verdade? A verdade é que ovelha quer ovelha. Mesmo quando o alimento ele chega, ele vai confrontar com o nosso pecado, mas o alimento chega, ele nutre, traz a nutrição. E nós estamos agora indo para um tema bem alinhado com o tema da semana passada. Nós vamos estar refletindo sobre uma pergunta que eu vou falar com você. Não é muito bom quando nós temos projetos que duram? É tão bom poder nós iniciarmos algo e concluirmos o que nós iniciamos, algo que permaneça. Você também gosta de participar de algo que seja para sempre, que permaneça, um projeto que você possa ter em diversas áreas, pessoal, profissional, enfim. Aí eu faço a seguinte pergunta para você: você gostaria de estar entre aqueles que permanecem ou entre aqueles que passam? Essa que é a pergunta. Toda pregação, toda introdução de mensagem tem uma pergunta para a gente pensar. Pois um dos métodos de Jesus para pregar era fazer perguntas. Você sabia disso? Se você contar quantas perguntas ele fez, olha, você vai ter uma conta boa. Pois então, o título da mensagem desta noite é Caminhando, o caminho dos que permanecem. Amém? E abre a sua Bíblia comigo na primeira carta de João, capítulo 2, verso 15 ao verso 17. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 15 ao verso 17. O caminho dos que permanecem. Apenas 3 versículos, mas uma profundidade muito grande, embora nós vamos colocar aqui na televisão, mas acompanhe na sua Bíblia, que você também... 1 João capítulo 2, versículo 15, 16 e 17. Podemos ler juntos? Aqui já para ter uma unidade, vamos ler aqui pela versão NVT, aqui, vamos ler juntos? Não ame este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas gerações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam.
mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. Permanece para sempre. Fique atento ao que Deus vai falar no seu coração. Pensa, voltando, nós estamos de volta a 1 João, né? Semana passada foi 1 João capítulo 5 e falamos de apenas um versículo. Lembra do versículo 21? Filhinhos, afastai-vos dos ídolos. Nós então falamos aquela pergunta, né, retórica, digamos assim, uma pergunta que nos levou a pensar: será que nós estamos cometendo idolatria e não estamos sabendo? Percebe? Então foi um tema que mexeu muito com a gente. Deus está trabalhando. Parece-me que Deus assim requer de nós, como igreja, nessa fase do projeto da plantação da igreja aqui em Cunha. Aliás, toda a igreja de Cristo, Ele quer se sentir prioridade. Me parece que a ideia que Deus está passando para todos nós é de que, olha, eu quero ser prioridade na sua vida, na sua existência. Então, e com isso, dando sequência a essa mensagem, o Espírito Santo nos traz esse texto no sentido de que possamos buscar o caminho daqueles que permanecem. Ninguém quer estar no caminho dos que passam, não é verdade? Então, que Deus possa falar muito ao meu e ao seu coração em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, de fato, meus irmãos amados, para que nós possamos então estar no caminho daqueles que permanecem, guarde muito, como diz aqui no versículo 15, não ame este mundo. Vamos ler o versículo 15 então, né? Por favor, Jael. Amém? Vamos lá? Não ame este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Então aqui mostra uma grande ênfase de que nós não devemos amar o mundo e as coisas que o mundo oferece. Então, se nós queremos ficar no caminho daqueles que permanecem, sobre a vontade de Deus, sobre o olhar de Deus, se faz mistério, se faz prioridade com que nós possamos não amar o mundo. O que será mundo, então? Quando a Bíblia fala de mundo, o que seria mundo? O mundo seria o planeta Terra? O mundo seria o cosmos, né? O que seria, então, o mundo? Pois é, gente, a Bíblia, quando a Bíblia fala de mundo, ela fala de um sistema. Mundo, teologicamente, é definido como, uma das definições teológicas, é um sistema de valores completamente opostos aos valores do reino de Deus. Os valores de Deus estão onde? Na Bíblia Sagrada. Então, é incrível. Justamente, e a Bíblia mostra também que este sistema chamado mundo, que se opõe, ele é liderado por quem? Por Satanás. E a própria Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, ele é capitaneado, ele é comandado por Satanás, e a grande meta que tem o nosso adversário é o seguinte: é deter, embaraçar, ele faz com todas as forças isso, para que o reino de Deus não se instale em corações, não avance em preciosas vidas. Pois esse é o mundo. E é interessante. Onde se fala reino de Deus e fala mundo, nós temos dois polos opostos. Enquanto alguém do mundo fala assim, isto é certo. Alguém do reino de Deus vai falar assim, não é certo, isto é errado, o certo é isto, porque é o que a Bíblia diz. Aí alguém do mundo fala assim, não, isto é errado. Aí alguma pessoa do reino de Deus fala assim, pois nós não concordamos absolutamente, nós nos posicionamos porque o reino de Deus, a Bíblia fala que isto, na verdade, que você fala que é errado, é o certo.
não há comunicação, não há como se cruzar, não há como um ser amigo do outro. Mundo e reino são opostos entre si. E na verdade o adversário quer que você, ele quer demais que você fique afastado do reino de Deus. Escute isso. Ele não quer que você tenha os olhos brilhando de amor, como nós cantamos hoje para o Senhor. Vou perguntar para você uma coisa. Você de fato é apaixonado por Jesus? Você é de verdade apaixonada, minha irmã, meu irmão? Você é apaixonado por Jesus? Você que está na internet nos acompanhando, você é apaixonado, apaixonada por Jesus? Pois é, gente. Então, e quem é apaixonado, cada um tem o seu jeito de ser apaixonado ou apaixonada, mas é inevitável que os olhos eles brilham de amor, de paixão por Ele. É algo assim que é um amor tão grande que, Senhor, o que eu tenho mais no céu além de Ti? É algo que o salmista fala, Senhor, Tu és a minha herança. A minha herança é o Senhor. É assim, mas o adversário não quer que os teus olhos brilhem pelo Senhor. O adversário não quer que você fique entre os que permanecem. Ele quer que você fique os que passam, porque o mundo passa, então para que a gente possa passar com o mundo. O adversário não quer que você seja, igreja do Senhor, que você seja usada pelo Espírito Santo para influenciar vidas, para seguirem a Jesus. Ao contrário, Ele quer que você e eu sejamos influenciados pelo sistema chamado mundo. Enfim, o adversário, você sabe disso, ele não quer que você seja abençoado, abençoada por Deus. E aí, pastor, então, o que eu tenho que fazer então? Portanto, não ame este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Eu amo a Deus, mas o coração está no mundo. Nós falamos na semana passada sobre os ídolos do coração. Percebe? Então é muito importante esse tema. Meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, que a sua vida seja edificada sobre a rocha. A minha oração Gente, o pastor, ele tem um ofício, um dos ofícios do pastor, se quem Deus coloca aqui, é sempre imitar Jesus, porque ele é o intercessor por nós, né? Mas lembra daquela fala de Samuel, quando ele falou para o povo, longe de mim de pecar contra vocês, deixando de orar por vocês. Então a minha oração que eu faço, com certeza o nosso Senhor ora por mim, por você, Ele é o único intercessor, não há outro intercessor a não ser o Senhor Jesus Cristo, é que você, de fato, as tuas decisões que você for tomar, sejam todas elas fundamentadas na rocha, na palavra de Deus. Que nenhuma das tuas decisões, das minhas, das tuas decisões, sejam fundamentadas nas coisas que passam, nas coisas desta vida, nas coisas do mundo. Esta é a minha oração em nome de Jesus. E, de fato, vamos ler agora Mateus capítulo 7, 24 e 25. Vamos então falar juntos? Quem ouve minhas palavras e as pratica, é sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as ondas e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme. Glórias a Deus. Mas quem ouve meu ensino e não pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Muito cuidado. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Essa é a oração, meus irmãos.
Fique perto da palavra de Deus. Fique perto da Bíblia, meu irmão. Ainda que você pague um preço alto, fique próximo do Senhor. Fique sobre a rocha. Decida, olha, para ser cristão, nós vimos aqui na escola dominical hoje, né, um texto em Romanos que nos desmontou todos aqui, um maravilhoso texto, lindo, como nós nos alimentamos aqui, conversamos bastante. Ou seja, nem que você de fato possa falar, Senhor, nem que eu tenha um suposto prejuízo, mas eu decido ter a minha vida sobre a rocha. Porque eu sei que eu vou estar entre os que permanecem. Eu não quero fundamentar as minhas decisões sobre o que não é da palavra, porque é como uma casa que se constrói sobre uma areia, não tem fundamento sólido. A primeira tempestade que acontecer, o que vai querer? Vai desmoronar. Eu quero perguntar para você e para mim, você tem amado este mundo? O mundo, ele faz sentido para você, as coisas desta vida, do mundo? Até que ponto você está flertando com o mundo? Tem uma expressão muito evangélica que fala, fulano está com o pé na igreja, do pé no mundo. Muito cuidado, se posicione. Gente, vivemos tempos mais do que nunca de que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo deve se posicionar em prol da palavra de Deus. Falamos aqui na EBD sobre a importância do testemunho cristão, como que Deus valoriza o bom e fiel testemunho. E para dar um testemunho, gente, nós temos que negar a nós próprios. Lembra que eu falei com vocês o que significa ser cristão? Vou fazer de novo aqui. Gente, é isso aqui, ó. Quebrantamento. Absoluto quebrantamento. Que eu possa diminuir e tu crescer. Senhor, recebe minha vida. Olha, teve um homem corajoso, lá em Lorena que eu conheci, ele não era crente não. Casado com uma mulher, serva de Deus, crente. Ele, pastor, falei, tinha um jeito assim, né? Falei, fala, pastor, eu vou na igreja com a minha esposa, vou todo culto. Falei, sim, mas o senhor vai para o culto. Olha, mas eu falo com o senhor, pastor, tem um hino que eu não canto. Um hino de toda a igreja que eu não canto. Falei assim, qual é o que o senhor não canta? Tudo entregarei. Aí eu pensei assim, realmente, que você foi muito franco, né? Claro, não vou entregar minha vida para Deus, não vou entregar, aliás, não vou entregar nada para o Senhor. Ele foi muito sincero. Eu pergunto, quando nós cantamos, tudo entregarei agora, será realmente que nós somos capazes de entregar tudo para o Senhor? A nossa vida inteira? Será que o nosso coração está totalmente no Senhor ou não no Senhor? Percebe? Então, até que ponto o mundo ele está ocupando espaço dentro do meu e do seu, do nosso coração? Agora um ponto que eu aprendo aqui na Bíblia, gente. Porque o contexto desse versículo aqui, falando um pouco de hermenêutica e interpretação, fala da vitória sobre o adversário. Ele fala aqui, fala dos jovens que são fortes, a palavra de Deus está em vós e vencer o maligno. Irmãos, você sabia que o adversário ele é organizado? Efésios capítulo 6, versículo 12 fala que eles se organizam em principados, potestades, eles são organizados, é como se fosse um exército. Você sabia que o mundo, a maneira como ele influencia a igreja, é como se fosse, porque eu como sou militar da reserva, né? Então eu já estudei muita manobra, é como se fosse um general chamado Satanás, com 3 coronéis assim, 3 comandantes, 3 batalhões poderosos, armados, equipados, e cada um com uma missão. A missão é embaraça a igreja, nós não queremos que a igreja prevaleça. Queremos que o brilho dos olhos dos crentes vá embora. Queremos botar ídolos no coração deles. Queremos, em suma, roubar, matar e destruir. São 3 frentes de influência. Você vai agora, vamos degustar juntos essas 3
frente de influência do adversário contra mim e contra você. Você que é do Senhor, você que é a ovelha do Senhor, que nasceu de novo e foi transformado e salvo por Jesus. A primeira é o seguinte, acompanha aqui comigo e fica atento. Está no versículo 16, vamos ver, o 16 vai dizer quais são as três, né? Versículo 16 é 1 João 2, 16, pedido, obrigado, Israel. Vamos falar juntos? Que o mundo oferece apenas o desejo intenso. Primeiro batalhão, o desejo intenso sobre tudo que vemos. Segundo batalhão, e o orgulho de nossas realizações. Terceiro batalhão, isso não provém do Pai, mas do mundo. Uau! São três frentes que o mundo atua contra a igreja do Senhor. Será que você está sendo influenciada por uma dessas três áreas? Ou mais de uma? Vamos à primeira área então, meus irmãos. Estar no caminho dos que permanecem é dizer não aos desejos intensos da carne. Desejos da parte físicos, né? É muito importante, irmãos. O que significa isso? Significa o seguinte, é a busca sem freios, desenfreada dos prazeres desta vida da carne. Englobam todos os desejos que nós temos que buscam a satisfação fora da vontade de Deus. Quais são as áreas, meus irmãos, normalmente que atuam? Quando se fala de carne, olhando no original, no grego, fala-se, envolve as seguintes áreas. Você pode envolver a área sexual, adultério. O adversário ele vai influenciar para que haja adultério nas famílias. Segundo, pornografia. Muita gente boa se perdendo nesta área. Outros em fornicação. O que é fornicação, meus irmãos? É a relação sexual fora do casamento. É o namoro que não se casou e vai morar junto, que vai ter relações antes do casamento. Isto chama-se fornicação, é uma influência chamada do mundo. Meus irmãos, uma nota que eu quero dizer aqui para os irmãos sobre isto. Você já ouviu falar a palavra iniquidade? Eu tenho que falar sobre isso aqui na igreja. Iniquidade. Iniquidade é o sinônimo de pecado. Mas iniquidade tem um tom a mais sobre isso. A iniquidade é quando o pecado ele se instala na sociedade. Tipo, né? A coisa errada, todo mundo diz que é normal. E é normal e está acontecendo. Você quer um exemplo que eu vou dar para você? Todo mundo, infelizmente, não é verdade o que acontece no Brasil. Se eu estiver errado, pode falar. O fulano é tão bonzinho, fez campanha para ser político, e aí quando foi político, ele se corrompeu. Mas é normal, todo político é corrupto. Parece que você já não ouviu falar sobre isso uma vez? Ou seja, parece que é normal, a pessoa muitas vezes está na missa, está no culto, e de repente está corrompendo. Tem algum sentido com isso? Esse pecado, corrupção, chama-se iniquidade. É uma ofensa aos céus. Outro pecado também, meus irmãos, pensem muito que virou normalidade. Um dia eu já preguei sobre isso, é a chamada fornicação. Era-se o tempo que você namorava uma menina, uma jovem, uma mulher, namorava no horário certinho, namorava sem ter relações físicas, respeitando o santuário do Espírito Santo, que é o corpo. Não é verdade? Aí deixava lá na casa dela, você vai morar aqui, eu vou para minha casa, porque nós vamos morar juntos só depois de casar. Não é assim, meus irmãos? Que antigamente era assim. Aí de repente pedia-se a mão dela em casamento, em respeito à família. E o que acontecia? Tinha-se a bênção, né? Namorava direitinho e se casava, e era aquela festa da lua de mel, aquele momento especial do casal. Não era assim. Mas ainda tem isso hoje? Tem. Mas por que eu falo que ainda tem?
Porque parece que isso virou normal. Estou certo ou estou errado, gente? É só quingunha? Não. Parece que se instalou, ou seja, é um pecado na nação, chamado, uma iniquidade chamada fornicação, e que as pessoas acabam achando que é normal. Como é que Deus ele olha? É uma coisa que o mundo está emanando. São os batalhões das trevas que emanam esse tipo de influência. Então, muito cuidado com essas coisas. Esses desejos intensos da carne, temos que buscar nos guardar. Outro ponto também, meus irmãos amados, sobre desejo da carne. Gente, é incrível, comer demais, né? Pastor, mas ovelha come muito, né? Cuidado, meu irmão. Fica ligado, né? Cuidado com comer excessivamente e a embriaguez. Cuidado. Vamos lá para Provérbios, capítulo 23, versículo 20. Confere na Bíblia. Provérbios 23, 20. Vamos ler juntos? Não ande com os rebelões, nem se envolva com os furões. Tudo tem um certo limite, não é verdade, irmãos? Né? Muito cuidado com isso. Meus irmãos, é quando o crente é controlado pela carne e não é controlado pelo Espírito Santo. Quando nós recebemos Jesus no coração, o que aconteceu, igreja? Nós fomos batizados no Espírito Santo, recebemos o Espírito Santo, fomos selados pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo passou a habitar permanentemente em nosso coração, glórias a Deus! Ele está no seu coração. Lembra aquela série de mensagens pregadas? Como lidar com uma pessoa viva que está em você, que mora em você. Glórias a Deus! E você sabia que o Espírito Santo ele dá dons espirituais, mas ele também dá o fruto do Espírito. É diferente de dom. É o fruto, não é frutos, é o fruto do Espírito, que tem 9 gominhos, né? E que vem de dentro para fora. Um dos gominhos qual é? O domínio próprio. Ai, pastor, eu não consigo aguentar esse desejo intenso da carne. Você é crente? Olha, pois invista na sua vida espiritual, meu irmão e minha irmã. Invista, ore mais, leia mais a Bíblia, esteja mais presente na igreja. Peça ao Senhor, Senhor, me ajuda a estar na tua vontade. Me ajuda a fundamentar os meus projetos de vida na tua palavra, Senhor. Me ajuda a viver conforme a tua vontade, não conforme a minha vontade, Senhor. Então, com isso é resultado do Espírito Santo que ele vê. Quando o Espírito Santo ele olha o coração sincero, quando o Espírito Santo ele vê uma oração sincera, gente, uma entrega que ele faz, ele gera um fruto. É um fenômeno espiritual. O mundo, quem não é de Deus, não vai entender essa conversa nossa aqui, sabe? Ele gera um fruto e sobrenaturalmente você consegue, não por você, mas você consegue pelo Espírito a controlar, ter o domínio próprio. Consegue dizer não aos desejos intensos da carne. Percebe, gente? Então, esse é um fato. É mais ou menos, irmãos, como um peixe que vê uma isca. Ele vê uma isca, opa, mas ele não vê o anzol. Ele vai, pega, o desejo intenso dele foi lá e pega a isca e é fisgado pelo anzol. O que acontece, né? Coitado, ele acabou, vai morrer esse peixe, né? Então, mais ou menos assim, aqui na verdade, esse desejo intenso, essa coisa imediata, eu quero ser imediatista, eu tenho que resolver o meu problema agora, o meu desejo na minha carne tem que ser resolvido agora, ou há pouco tempo, eu não sei saber esperar. O que acontece? É mais ou menos como um peixe que comeu a isca, e essa isca que ela tem lá o anzol, e esse anzol que significa? Significa o que? A escravidão, a culpa e a reprovação de Deus. Então, gente, olha, se eu e você queremos ficar entre aqueles que permanecem, devemos o que dizer? Não
ao mundo, não amar o mundo. Em segundo lugar, dizer não aos desejos intensos dos prazeres da... Qual o segundo, então, o próximo ponto que a Bíblia fala também? Está entre os que permanecem. Aliás, peraí, calma, eu anotei aqui, você precisa ouvir isso. Por favor, Israel, Salmo 37,4. Vamos ler 2 salmos. Lucas também gosta, todo mundo gosta de salmo aqui na igreja, né? Salmo 37,4. Olha o que diz então, 37, por gentileza. Vamos então falar juntos? Busque no Senhor a sua alegria, e Ele dará os desejos do seu coração. Em outra tradução fala assim: tenha o seu prazer no Senhor, que Ele concederá o desejo do teu coração. Então, é nele a sua alegria. O prazer nosso é no Senhor. É nos deliciar nele, na presença dele. Vamos para o outro salmo, então, e detalhe, ele vai o quê? Isso é promessa de algum vereador, de algum político? Não. Olha só, e ele dará o desejo aqui do seu? Você quer ter uma vida? Fundamente a tua vida na palavra, no reino, e não fundamente nas coisas do mundo. Se teu projeto vai permanecer, fundamente, mas poxa, pastor, eu vou ter um prejuízo grande. Está todo mundo fazendo isso, por exemplo, todo mundo fazendo o quê? Uma iniquidade? Será que é mais uma iniquidade que está instalada, né? Não, comece certo o teu projeto, sabe? Porque ele vai permanecer se ele for feito com base na palavra, tá bom? Outro salmo também, Salmo 73, verso 25. Nós cantamos hoje, vamos falar juntos? Que mais eu tenho no céu senão a ti? Eu te desejo mais que qualquer coisa na terra. Vem cá, gente, você consegue falar isso de todo o coração? De verdade? Vamos falar agora com aquela alegria, porque ele está aqui, esse culto é para ele. Vamos falar para ele. Que mais eu tenho no céu senão a ti? Eu te desejo mais que qualquer coisa na terra. Quando você faz isso, por mais que você possa ter aquele desejo da carne, não, eu vou dizer não, eu vou fazer as coisas certas e vou seguir conforme a palavra. Segundo ponto que o mundo influencia, gente, influencia em outra área sensível, tá? É dizer não também ao controle, ao desejo intenso pelas coisas que se... Vamos lá, então. Significa isso então, Li? Pois é, gente. A Bíblia mostra que existe, na verdade, um grande perigo. E você sabe disso. Os olhos são a porta de entrada, de muitas coisas que afetam a vida do crente, da serva, do servo do Senhor. Quem se lembra, na verdade, de Acã, o pecado de Acã? Quem se lembra de Eva? Pois é, vamos lá, Acã, por exemplo, Josué capítulo 7, 20 e 21, da peninha de Acã. Você também, quando você lê, você não sente uma peninha de Acã, assim? Pois olha o que ele fez, né? Acã respondeu: de fato, pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Foi isso que eu vi, confesso que ele fez. Olha o que ele fez. Entre os despojos, vi uma bela capa da Babilônia, cerca de 2 quilos de prata, e uma barra de ouro com um pouco mais de meio quilo. Eu os tanto que os isto estão escondidos no chão, debaixo de minha tenda, com a prata por baixo. Qual foi o pecado de Acã? Ele viu, pronto, a porta de entrada dos olhos, foi para a mente e vai direto para o coração, e aqui gera, lembra que o coração é uma fábrica de ídolos, nós falamos na semana passada, gerou um ídolo no coração de Acã. Coitado, ele veio aqui a morrer, porque o salário do pecado é a morte, né? Então, infelizmente, meus irmãos, quem se lembra de Davi? Davi também, em relação a Betseba, ele viu Betseba e ele ficou o quê? Obstinado. Pronto, já estava no coração dele. E o resultado você sabe muito bem. Eu posso dizer para você uma coisa?
tudo aquilo que a gente vê e deseja intensamente, aliás, todo pecado cometido, ele tem uma consequência. A vida teve consequência? A Cã teve consequência? E quando Eva viu o fruto, teve consequência também. Muito cuidado com as coisas que você vê. Muitas coisas com as coisas que você olha. Cuidado, porque os olhos, se a gente não vigiar, a gente cai em ciladas terríveis. O problema, meus irmãos, não foi ver, segundo o que fez a Cã. Permitir a visão, na verdade, o desejo intenso, na verdade, que ele teve contra a vontade de Deus. Não souberam se controlar. E pior de tudo, pagaram caro pelas consequências, irmãos. Muito cuidado com esse, em nome de Jesus. Dizer não a esse forte desejo de ver, de desejar o que vê, é um investimento das trevas contra a igreja, contra mim e contra você. Muito cuidado. Na verdade, quem cai nisto não é governado pelo Espírito Santo. É governado por quem, igreja? Pela carne, infelizmente, que deseja intensamente aquilo que vê. E passa para a cobiça, e sabemos que a cobiça, a ganância, é uma idolatria. Aí já gera um ídolo no coração. Como é que Deus se sente, meus irmãos, assim? Se coloca no lugar de Deus, do Senhor, que está aqui com a gente. Como é que ele se sente? Quando ele fala, não faça isso. Não, mas eu quero. Senhor, o Senhor é bonzinho. Senhor, só o Senhor me julga, tá bom? E vai. Essa conversa, só o Senhor me julga, isso aí é misericórdia, né? É para se justificar iniquidade. Pela minha experiência de vida pastoral, quando eu ouço isso, eu fico quieto, assim, ouvindo. Eu vejo aquela ovelha que está rebelde e está tentando justificar iniquidade. Eu quero fazer o que todo mundo faz, não tem nada a isso, não tem nada a ver com ninguém paga a minha conta, que senão, percebe essas coisas, né? Muito cuidado com isso, em nome de Jesus. E volto a dizer, como é que nós podemos vencer isso? Sejamos controlados pelo Espírito Santo do Senhor. Ele mora no seu coração. Ele vai dar para você força, vai dar para você capacitação, vai dar para você estrutura emocional, estrutura pessoal para dizer não bem claro para as coisas que começam a mexer com você, para aquilo que vai destruir você, para fazer você pagar uma conta alta no futuro. Muito cuidado, meus irmãos, também com os desejos que os olhos veem. Invista na sua vida espiritual. Meus irmãos, é muito importante, e vale uma dica para a igreja do Senhor. Invista na vida espiritual. Meu irmão e minha irmã, conheça a Bíblia que você está, que você carrega ela, que você está na sua casa. Conheça a Bíblia, gente. Conheça a palavra do Senhor. O Senhor está nisso, Ele quer que você conheça. E fica mais uma vez o incentivo, seja aluna da escola bíblica dominical, em nome de Jesus. Outra terceira área que as trevas incidem contra a igreja, sabe qual é, gente? É dizer, para ser, a gente permanece, é dizer não à arrogância ou soberba da vida. É o terceiro batalhão, percebe? O que significa isso? Pois é, gente, é terrível. O coração, gente, nós vimos na semana passada, conforme Jeremias 17, que o coração ele é terrivelmente perverso. Ele é enganoso. Você sabia que existe em cada um de nós uma tendência de sermos orgulhosos? Tipo, fui eu quem fiz. Ainda faz uma ceninha ainda, né? Fui eu quem fiz. Olha, eu sou a pessoa mais competente do mundo. Todo mundo aí é tudo, pequenininho. Esse povo daqui é assim. Cuidado com a soberba da vida. A soberba da vida, meus irmãos amados, ela, na verdade, o que acontece? Ela atua
no orgulho pessoal do que nós somos, o segundo do que nós temos, e em terceiro eles atuam, sabe onde é? Nas nossas realizações. E um local que existe muita área de soberba da vida, sabe onde é, meus irmãos? Onde é? Redes sociais. Percebe que só o pessoal se posta, tudo está mil maravilhas. Aí quando você diz, gente, mas só eu que estou mal nessa vida? Só eu que estou recebendo um perrengue, está todo mundo sorrindo, né? Gente, eu estou com crise, aí fica uma deprê. Na verdade, cuidado, meus irmãos, cuidado. Porque a tendência não, quero expor o que eu tenho. E já aconteceu também de você um dia postar assim. Isso acontece às vezes, aquela pessoa postou uma foto tão assim, né? Ah, não, eu sou mais bonita que ela. Peraí. Está maquiada, posta. Pronto. Irmãos, estou falando a verdade ou estou falando mentira? Isso pode acontecer, soberba da vida. Muito cuidado. Agora vem cá, as pessoas são tão vaidosas do que têm, se envaidecem do que são, se envaidecem daquilo que faz, o que acontece? Isso tem sentido? Não tem. Sabe por quê? Porque na verdade, se você fez o que você fez, alguém te deu força, alguém te deu fôlego de vida, alguém te deu a sabedoria para você fazer. E quem é essa pessoa aqui que eu estou falando? É Deus. É muito injusto com Deus. Imagina o que Deus se sente quando Ele vê alguém gloriando. Sabe qual é o ídolo do coração aqui, que Deus mostra aqui? Um dos ídolos do coração que Deus mostra aqui, sabe qual é, gente? É a idolatria, né? A pessoa se acha... Uma das falas de quem tem soberba da vida, anote isso aí, eu me basto. Percebe? Tipo assim, não preciso de ninguém, sabe? Muito cuidado com isso, meus irmãos. Muito cuidado com isso. Só para você ver, nós compreendemos melhor uma ilustração. Imagine um produtor, né? Uma pessoa que produz um agronegócio, que é aquele Cunha, é uma cidade bem rural, o pessoal entende bem isso aí. Poxa, você coloca a semente, você trata, tem gente que até contrata engenheiro, agrônomo, faz aquele projeto, faz tudo, não é? Para ter aquela plantação top, para depois vender bastante. O que acontece, igreja? Se a semente não germinar, quem faz germinar a semente, irmãos? Deus fala assim, eu não estou afim de germinar aquela semente, não. Que adiantou tanto investimento, que adiantou tanta coisa, se Deus não fizer. Igreja, então, a melhor coisa que tem para vencermos a soberba da vida é quebrantamento diário, pessoal. Fecha a porta do teu quarto, invista na sua devocional. Pergunta como é que está a sua devocional. Você tem investido de manhã cedo em parar um tempinho para buscar o Senhor? Você tem investido em ler a Bíblia Sagrada? Você tem investido em se quebrantar, em confessar pecados? Gente, isto é fundamental. Estar na igreja, na comunhão também é importante, porque a comunhão, ela fortalece também. Diga não, gente. Vamos dizer não à soberba da vida. Em nome de Jesus. E para terminar a reflexão desta noite também, meus irmãos, o caminho dos que permanecem, está no versículo 17, é quando nós decidimos agradar a Deus. Agradar a Deus nas coisas. Vamos lá, gente? Vamos falar juntos, então? Esse mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. Vive para sempre. Gente, qual é a decisão que você vai tomar hoje? Pastor, para mim não, para Deus, Senhor. Eu quero ficar no caminho dos que permanecem. Então eu vou tomar posições espirituais hoje perante o Senhor. Eu não quero mais amar, não quero mais flertar o mundo, não. Eu não quero mais botar um pezinho aqui na igreja, no popular, né? Eu não quero mundo, tipo um e tipo outro. Não, não se tem. Os sistemas não se falam.
são opostos, né? O reino de Deus e o mundo não se falam. Você vai ter que tomar uma posição, né? Então, tome a posição sempre no Senhor, se é que você deseja ter a bênção dele. Outro ponto importante, fundamente a sua vida, eu volto a repetir isto, dentro da palavra de Deus. Olha, faz um projeto de vida, fundamenta aqui, ó. Vê se ele não vai prosperar. Não tem como não prosperar. Porque aquele que agrada a Deus faz o quê? Vive para sempre. Ou, em outras traduções, permanece para sempre. E vamos ter agora um momentinho de posicionamento de aplicação. Então, eu peço que você feche os seus olhos agora. Eu vou fazer umas perguntas para você, para mim e para você, em nome de Jesus. Para que possamos tomar posições espirituais com o Senhor. Posição com Deus. Qual o caminho que você quer participar, meu irmão e minha irmã? Daqueles que passam ou daqueles que permanecem? Então, ouça a voz do Espírito Santo. Não ame o mundo. Eu pergunto para você, para mim e para você, você tem se posicionado ou aplaudido as coisas do mundo? Você acha bonitinho certas coisas que acontecem no mundo? Aplaude ou você se posiciona? Não, isto não está certo. A Bíblia fala isto aqui. Segundo, diga não aos intensos prazeres da carne. Diga não ao adultério. Não entre nessa. Não entre na fornicação. Não entre nisso. Diga não para isso. Deus vai ajudar você a namorar. Deus vai ajudar você a fazer as coisas certas que agradam a Deus. Se é que você quer que permaneça em nome de Jesus. Diga não à pornografia. Você tem investido sua vida espiritual? Como é que está a sua devocional com o Senhor? Não abra mão, seja como Jesus. Ore de manhã. Você tira o pijama e você vai botar a roupa. Então, quando você for sair de manhã, revista-se da armadura de Deus, para que Deus possa te proteger de todo mal. A você, a sua família, aos seus queridos e até seus inimigos também. Diga não aos intensos desejos dos olhos. Será que algo está te seduzindo atualmente? Algo está seduzindo você, assim como fez com Acã, assim como o que aconteceu com Davi também em relação a Betseba. Cuidado, esteja alerta. Peça ao Espírito Santo: Senhor, me dê o domínio próprio. Me dê o domínio próprio. Ele está em você, ele vai responder a tua oração. Você vai perceber que ele vai responder a sua oração e vai te honrar com o domínio próprio. Porque é um fruto que não é seu, é do Espírito que habita em você. E de fato, diga não à soberba da vida. Você tem se auto-idolatrado. Qual é a motivação das suas postagens na rede social? Para que você posta? É para agradar homens ou para agradar a Deus? Percebe? Deus sabe das suas motivações. Que seja para agradar a Deus. Que a sua vida seja firmada na rocha. Construa a sua vida na rocha. Estabeleça a sua vida na rocha. Nem que você tenha que dar um passo atrás, 2, 3 atrás, mas faz a coisa certa. E Deus vai te honrar em nome de Jesus. Eu vou orar por nós, em nome de Jesus. O Senhor, Ele quer, tudo isso Ele fala porque Ele quer avançar o reino de Deus em sua vida, meu irmão. Ele quer que você, meu irmão e minha irmã, estejam entre os que permanecem. Porque você sabe muito bem que os valores do mundo, que o mundo diz que é bom, o reino fala que não é bom. Então, a honra que Deus dá é de acordo com os critérios de Deus, na palavra dele.
não é como o mundo fala. Não se iluda com o que você está vendo em rede social. Muitas coisas são colocadas lá que não vêm de Deus. É para iludir. São esses exércitos do mal que estão querendo te jogar para fora do Evangelho. Não se iluda em nome de Jesus. Pai de amor, nós aqui nos quebrantamos na Tua presença, Senhor. Obrigado pela Tua ministração, Senhor. Essa ministração é um Deus que zela por nós, que quer o bem de nós, Senhor, porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Ó Deus amado, ajuda a Tua igreja, Senhor, a se posicionar, Senhor, em prol da Tua palavra. Ajuda cada um de nós, Senhor, Deus amado, a fundamentar a nossa vida, Senhor, nos Teus preceitos. Ajuda-nos a amar a Ti de todo o coração. Que a nossa vida, ó Deus, a nossa vida, Senhor, seja completamente como a casa firmada na rocha, Senhor. Ajuda meu irmão, ajuda minha irmã, Senhor, ajuda a sua ovelha, todos nós, Paizinho. E assim nós oramos, Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém. Estamos chegando perto ao final do culto. Vamos ficar de pé nesse momento. E nós vamos agora estar louvando. Eu queria cantar. Olha, a igreja vai. Eu me senti direcionado a cantarmos o cântico, aquele cântico, o segundo cântico, né? Aquele que o Lucas trouxe pra gente. Tá bom? Estou apaixonado. E olha, ele está aqui. Ele vai ouvir de mim e de você. Depois do posicionamento que nós tomamos hoje espiritualmente com ele, uma expressão, eu sou apaixonado e apaixonado que o brilho dos olhos, o brilho dos olhos retorne para você, que por onde você passar, as pessoas percebam Jesus na sua vida. Amém. Que você possa ser usado por Deus essa semana para influenciar pessoas, para que elas possam se converter a Jesus. Elas possam olhar, poxa, você é diferente. Eles vão dizer assim, pois é, você está vendo Jesus da gente, né? Você está vendo Jesus em mim. Ele está em você. Vamos louvar ao Senhor. Amém? De todo o coração. Eu faço para ti, Senhor. Não, é outro. Não é a tua graça. A tua presença é meu prazer, Deus. Desculpa, esse não tem a letra, né? Acabou não tendo letra. Abre mão, né? Senhor, por mão de tudo por ti, Deus. Senhor, por mão da minha própria vida por ti, Senhor. Vamos falar isso com o Senhor? Amém? Queremos cunha para Jesus, ó. A quem tenho eu no céu além de ti? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti e construirei no cume do monte um altar. E o sacrifício sou eu. Quem cresça, gente, cresça muito. E o sacrifício sou eu. Olha a coragem, cresça aqui, ó. Olha a coragem. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Para a igreja.
apaixonado, desesperado de amor. Estou apaixonado. Ele está acima de tudo na nossa vida. Não sei o que fazer sem ti, Senhor. O que fazer? Pra onde ir? Só tu tens as palavras de vida eterna. O que fazer? Pra onde ir? Só tu tens as palavras de vida eterna. O que fazer? Pra onde ir? Só tu tens as palavras de vida eterna. Estou apaixonado. Ele de fato é o amor da sua vida. Você pode dizer isso? Então, olha, possivelmente nessa semana você seja influenciado ou influenciado por algo do mundo. E o Pai espera que você diga não. Olha, mas como você vai dizer não para essa oferta? Não, não é para mim não. Estou fora disso porque eu sou crente no Senhor Jesus. Amém. Eu nasci de novo. Ah, então você é desvirtuado? Não, virtuado não. Não mato ninguém por conta da religião, não sou fanático não. Vem com essa conversa que eu sou fanático, não mato ninguém em nome da religião. Fanático é aquele que é capaz de matar alguém por conta da religião. Aí é fanático. Uma das definições de fanatismo é essa. Você é apaixonado por Jesus. É apaixonado por Ele. Vai dizer sim às coisas do reino, gente. Palavra do Senhor. Amém. Chegamos ao final do culto. Mas a igreja tem um costume. Quem nos visita pela primeira vez, a gente olha. Não é verdade? E tem um casal que... Vem cá, você desceu uma serra. Aí você subiu outra para estar aqui em Cunha. Basicamente. Eu encontrei com esse irmão, gente. Ele é da primeira igreja evangélica batista em Campos do Jordão. Olha que bênção. E veio ver a amada dele, né? Qual é o seu nome mesmo? Maria. Então, muito bem-vindos em nome de Jesus. Que sintam-se bem acolhidos aqui, bem assim amados por essa igreja. Tá bom? E tem também o meu irmão Valdeci também, né? E a irmã Carla também. Sejam muito bem-vindos também, em nome de Jesus. Vocês aceitam a oração? A igreja lá, olha, vocês aceitam a oração? Amém? Então, em nome de Jesus, então vou pedir então para a nossa irmã Janete, ore. Amém? Esteja a sua mão de bênção para essas preciosas vidas que nos visitam. Senhor Deus, graças a Ti, Amém, Senhor. pela Tua palavra, Senhor, que tocou em nossos corações. E abençoa, Deus, esses dias tanto. Amém, Senhor. Sim. Senhor, eu também, Senhor, falasse no Teu coração, que o Senhor esteja abençoando essas vidas. Amém. Senhor, cada dia, Senhor, tudo que ouviu, possa ter sentido. Amém. Sejam abençoados, Senhor. Amém. O Senhor traga de volta, para que aqui, ó Deus, eles possam ser abençoados através da Tua palavra. Amém. Dirige, Senhor, a cada um, Senhor. Amém. Para o Teu lar, coberto, Senhor, pelo Teu sangue, pelo Teu Amém. Em nome de Jesus. Amém. E agradeço. Olha, sintam-se abraçados por essa comunidade. Sintam-se amados por nós. Somos perfeitos? Não. Aliás, onde que está a igreja perfeita? Não é verdade? Sintam-se muito amados. Amém, gente? E aí, então, meus irmãos, como menor servo desse amado rebanho, meu irmão e minha irmã, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus o Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo estejam com você, meu irmão e minha irmã, esteja sobre sua casa,
e seja sobre os seus negócios, o seu trabalho, em tudo que você fizer, que a sua casa seja uma casa de luz, de paz, por onde você passar, o resplandecer da graça do Senhor esteja sobre sua vida e sua família. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Uma bela semana, lembrando um aviso importante, né, Lucas? Confirmado? Então, olha, gente, nós estamos em transição para novas instalações, né? A igreja está sabendo, né? E aí o Lucas e a Gisele prepararam um projeto, né? E eles pretendem estar expondo aqui na próxima quarta-feira, é isso? No culto de oração. Então nós vamos ter um momentinho para que eles possam divulgar o projeto que nós estamos orando, né? São arquitetos, né? E que o Senhor faça a vontade dele. Amém. Bom, então na quarta-feira tem culto de oração às 19 horas e a escola dominical às 17 horas do próximo domingo. Vem estar conosco. Tá bom? Deus abençoe. Dá um abraço ao seu irmão. Deseja ao seu irmão uma feliz semana em nome de Jesus.